ouvintes, estamos chegando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz seja convosco. Está no ar, programa De Volta às Origens, programa da Universal Assembleia dos Santos. Quem tem a honra de vos cumprimentar nesta noite é vosso irmão em Cristo, pastor Valdemar Coppi, que deseja a todos vocês, ouvintes, uma boa recepção deste programa. E agora, em momentos que antecede a mensagem, né? Já tocamos hinos, já estamos 8h32. Agora vamos, não resta mais tempo, a não ser agora a mensagem da parte de Deus nesta noite. Está em o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Disse Jesus: vós tendes... Claro, falou para os fariseus: por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Querido ouvinte, como já falamos, repetimos, que é uma mensagem difícil de ser reproduzida, né? A origem da mentira. Tudo tem uma origem, né? E a mentira também tem a sua origem. Sabemos que Deus é a origem da verdade. Então, Deus é verdade, verdadeiro. E o diabo é pai da mentira, mentiroso desde o princípio, porque nunca se firmou na verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, o Senhor Jesus Cristo diz que ele é mentiroso desde o princípio. Então temos que ir lá no princípio para provar o que Jesus disse. Não é que nós temos dúvida de maneira nenhuma, mas temos que provar nas Escrituras. Então o Deus Criador do céu, da terra, do mar, de tudo quanto há neles, então colocou o casal lá no Éden e deu o mandamento. E disse que de toda árvore do jardim poderiam comer livremente, menos da árvore do bem e do mal, que no dia que dela comessem, certamente morreriam. Mas o pai da mentira, através do animal astuto que havia no jardim do Éden, a serpente, então disse que eles não morreriam, mas que abririam os olhos deles e seriam igual a Deus. Então a palavra de Deus, a primeira, diz: certamente morrerás. A segunda, que é a mentirosa, disse: não morrereis, antes sereis igual a Deus. E foi transgredido este mandamento. E, infelizmente, temos que interpretar as Escrituras do modo espiritual. Adão não morreu, Eva também não morreu. Então ambos não morreram, instantaneamente não morreram. Agora muito diz que para Deus eles morreram. Só que para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós não é. Para nós um dia é um dia, 1000 anos é 1000 anos. E os anos se passaram, foram apenas expulsos do jardim. E agora Adão, que não trabalhava, teve que trabalhar. Eva, que não sentia dores, agora passou a sentir dores. E tudo mudou. Mas a morte não houve. Adão não morreu, Eva também não morreu. E os anos se passaram. E nasceu o primeiro filho, Caim, o segundo filho, Abel. E um dia eles tiveram a infelicidade, a tristeza de contemplarem Abel morto pelo próprio irmão.
Então a palavra de Deus é verdadeira, certamente morrerás. E de Abel para cá, a terra está recebendo as vítimas, a consequência do pecado, de uma mentira que deram ouvidos, né? Então Abel, jovem ainda, a primeira sepultura foi aberta para um jovem, morto pelo seu próprio irmão, e para cumprimento da palavra, certamente morrereis. Querido ouvinte, eu quero citar neste momento, vamos ver se o tempo permite, um acontecimento que aconteceu no reinado de Jeroboão. Jeroboão foi um rei, talvez seja o terceiro ou quarto de Israel, que dividiu os reinos, né? Então ele dividiu o reino de Israel em Samaria e o reino de Judá, lá em Jerusalém. Então aconteceu no tempo dele. Então está no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, né? Capítulo 13. Deus envia um profeta para profetizar contra o altar de Betel, lá em Samaria. E a ordem de Deus para este profeta é não comer pão naquela cidade e não beber água e não voltar pelo mesmo caminho. E o profeta então se encaminhou para lá, profetizou contra o altar de Betel. O altar se fendeu, a cinza caiu. Jeroboão quis pegar o profeta, né? Mas a sua mão ficou ressecada e o profeta teve que orar para que a mão voltasse novamente ao seu lugar. Então, cumprida a missão, o profeta está de volta. Mas naquela cidade existia um profeta chamado Profeta Velho. E quando ele soube que o profeta de Deus estivera ali, ele mandou albardar, então, arriar o animal, o jumento, e foi atrás. E ali encontrou o profeta de Deus sentado debaixo de um pé de carvalho. E disse: você é o profeta de Deus que veio a Betel? Sim, sou eu. Então volte comigo para comer pão e para beber água. Então o profeta se lembrou da palavra do Senhor: não coma pão e não beba água e não volte pelo mesmo caminho. Agora é nisto que eu quero chamar a atenção dos ouvintes do nosso programa. Cuidado com essa palavra. O profeta velho então disse: o anjo de Deus apareceu para mim e falou que você pode voltar, que você pode comer pão e que você pode beber água. Porém, mentiu-lhe. Mentira, o anjo não apareceu coisa nenhuma e não falou coisa nenhuma, ele que inventou. E o profeta verdadeiro, quando ouviu que o anjo tinha aparecido e tinha falado, então achou que era Deus. Mas é nisto que nós, caro ouvinte, temos que refletir. Deus não tem duas palavras. Se Deus falou para não comer pão e não beber água, era para não fazer, era para obedecer. E Paulo, o maior pregador que o mundo já conheceu, homem espiritual, disse para nós hoje: ainda que um anjo do céu vos venha pregar outro evangelho além daquele que nós temos pregado, seja anátema, seja excomungado, seja maldito. Isso disse Paulo. Então Deus não tem duas palavras. Nota 10 para o apóstolo Pedro, quando ouviu aquela voz de Deus: Pedro, levanta, mata e come. Pedro disse: não, a palavra de Deus, ela tem falado o que nós podemos, o que nós devemos comer e aquilo que não podemos comer. Então nota 10, mesmo sendo voz de Deus, Pedro não entendendo a visão. Se ele tivesse entendido, ele tinha matado e comido a visão e não os animais que estavam naquele lençol. Mas o profeta, quando ouviu: eu também sou profeta.
Oh, meus amigos, que perigo que nós vivemos no tempo presente. Eu também sou crente, eu sou pastor, e não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Então facilita muito por conta própria a salvação das almas, uma salvação barata, muito barata. Amados irmãos, o que está na palavra de Deus permanece. Então Deus falou para não comer pão, não beber água. Agora a pergunta é minha, para você ouvinte: comer pão é pecado? Beber água é pecado? Sim, senhor. Sim, senhor. Quando Deus fala para não comer e não beber água, se você transgredir, se você fizer ao contrário, é pecado sim. Por quê? Pecado é transgressão da lei de Deus, daquilo que Deus manda. Se você faz ao contrário, você está transgredindo, você está pecando. Então o que aconteceu com aquele profeta? Ele voltou, comeu pão, bebeu água na casa daquele profeta velho, e agora quando ele volta, olha o leão no caminho. Então, para a pessoa que desobedece a palavra de Deus, tanto aquele que mente como aquele que dá ouvido à mentira, o leão está esperando. O leão estava esperando no caminho e matou o profeta. E ali o jumento está de um lado, o leão também só fez matar também, está de um lado, e o cadáver do homem de Deus, profeta, está ali caído também. Agora chama atenção para esta palavra do profeta velho, que chegou ali e viu e pronunciou e disse as seguintes palavras: assim acontece com todo homem que desobedece a palavra de Deus. Ele que levou o profeta mentiroso a pecar, né? E ele mesmo disse depois: assim acontece, quando ele viu o homem morto, o leão ali de um lado, acontece com todo aquele que desobedece a palavra de Deus. Então, amados e queridos irmãos, a origem da mentira, quem foi o primeiro mentiroso? Foi lá no Éden, que disse que o homem não morria, o homem morreu. Então, toda a palavra da mentira, ela termina quando chega a verdade. Pastor Kopp pergunta: qual é o maior castigo do mentiroso? Pensa pouco, quiser responder, responda, né? Qual é o castigo, o maior castigo do mentiroso? Então, o maior castigo do mentiroso é que quando ele fala uma verdade, ninguém acredita. Está vendo que castigo? Quando ele fala uma verdade, ninguém acredita, porque esse aí é um mentiroso, não sabe falar a verdade. Então esse é o maior castigo. E o que o mentiroso faz para corrigir a mentira? É contar outra mentira. Então ele conta outra mentira para corrigir a primeira. Então a coisa é séria. Jesus chama os fariseus de filhos do diabo. Filho do diabo. Vós tendes por pai o diabo. Ele é mentiroso, ele é homicida, desde o princípio, porque ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala uma mentira, fala do que ele é próprio. Só que o assunto, meu querido, é mais profundo. Quantas vezes você está mentindo sem saber? Sem saber. E sabe qual é a maior mentira da época? De hoje? Hoje existe uma mentira que anda por aí. Então é falar que Cristo aboliu a lei do Pai. Então essa é uma mentira do diabo. É do diabo. E ele fala na boca de pastores, fala na boca de crentes, que Cristo aboliu a lei de Deus. Se soubesse pelo menos explicar o que foi que Cristo aboliu. Então Cristo aboliu aquilo que dizia respeito a ele, as leis cerimoniais, o sacrifício, chamado Velho Testamento. Então foi por Cristo abolido. Então tem assunto, tem leis que foram até o Calvário, que foram até a cruz, mas tem aqueles que são eternos. Como que Cristo pode ter se abolido a lei dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos não tem sacrifício nenhum, nada disto.
Ali é moral. Moral é obediência do homem a Deus, que são duas tábuas. Então uma refere a nós e a Deus, e outra refere a nós e ao próximo. É onde a Bíblia diz que se divide em dois, é Deus e o próximo. Se esses mandamentos, eu tenho até vergonha, tenho sim, em dizer que pregadores pregam que Cristo aboliu os 10 mandamentos. Que ele está falando o quê? Ele está dizendo que pode matar, que pode furtar, que pode adorar a imagem de escultura. Sim, porque se Cristo aboliu, abolir quer dizer acabar, é destruir. Então não tem. Mais uma pergunta do pastor Cope: existe pecado hoje? Tem? Não tem pecado hoje. Onde não há lei, não há pecado. Porque a lei mostra o pecado e mostra também quem lava: o sangue de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é como se fosse um espelho. Ele mostra a sujeira e manda para a água limpa, né? Mas o espelho não tira a sujeira de ninguém. Então a lei também não tira, mas ela mostra, ou quem tira, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então se não há pecado, não tem transgressão. Como é que eu vou saber se matar é pecado? Como é que eu vou saber se furtar é pecado? Claro que a lei que mostra. Então essa é a maior mentira do diabo, viu? Que está de boca em boca e atraindo tanta gente boa, gente honesta, gente sincera, e vai se perder porque está dando ouvido à mentira. Às vezes ele não mente, mas ele ouve quem mente, que Cristo aboliu. Então o que nós estamos fazendo? Que evangelho nós estamos pregando se Cristo aboliu os 10 mandamentos da lei de Deus? Agora, aquilo que era sacrifício, ele disse para os 2 discípulos no caminho de Emaús: convinha que de mim se cumprisse o que estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Quando ele fala lei, ele fala dos 5 livros das escrituras, de Gênesis a Deuteronômio. Quando ele fala dos profetas, fala de Josué até Malaquias, e falou de Salmo também, porque os Salmos também falam de Jesus. Então convinha que de mim se cumprisse tudo o que está escrito. Cumprir é abolir? Onde que você aprendeu isso? Que cumprir é abolir, não tem mais. Cumpriu, não existe mais. Então, queridos irmãos, vamos dar valor ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para a nossa salvação. Se não tem lei, não tem pecado. Então, que evangelho nós estamos pregando? Diga para mim, que evangelho nós estamos pregando hoje? Então, aquilo que aboliu. Temos que saber o que foi, mas aquilo que não foi abolido, que vai até a eternidade, porque os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Pedra é símbolo de eternidade, como o autor, que é Deus, também é eterno. Então cuidado com a mentira, porque será punido tanto aquele que mente, como será punido aquele que dá ouvido à mentira. No tempo do exílio babilônico, que Israel foi levado para a Babilônia e ficou ali 70 anos, houve um profeta falso, está no livro de Jeremias, né? Chamado Ananias, profetizou que Israel não seria levado, pegando uma canga e pondo no pescoço, canga de madeira, quebrando. Diz que Deus estava quebrando o jugo. Então o profeta diz: bota uma canga de ferro, de madeira você quebrou, quebra agora de ferro. E Israel foi levado, e naquele mesmo ano morreu o falso profeta Ananias, por ter profetizado falsamente, ter mentido. Então cuidado com a mentira quando se trata de coisas sagradas. Deus não aceita esse tipo de pregação de jeito nenhum. Você não tem medo do leão no caminho, não? Pessoa que mente e que dá ouvido à mentira tem que ter cuidado, porque o leão está esperando.
esperando o mentiroso, viu? E mata mesmo. Então, que você tenha entendido a mensagem, principalmente a maior mentira nos dias de hoje, que Cristo aboliu a lei do Pai. Se aboliu, não tem evangelho para ser pregado. A pessoa tem que haver mudança, meu. A pessoa que aceita Cristo, que levanta as mãos, ele tem que ver que ele tem que mudar de vida. Tem que mudar. Então, queridos, diletos ouvintes, Cristo cumpriu o que dele estava escrito. O que dele estava escrito. Ele não veio para fazer isso aí, destruir a lei do Pai. E você que fala isso aí, você que prega no púlpito, cuidado, você vai dar conta disso aí. É falso testemunho. Você comparecer perante Cristo e falar que você falou que ele cumpriu, quer dizer, destruindo, você vai dar conta disso aí, perante ele, perante Jesus. Porque falso testemunho é um dos mandamentos da lei de Deus. Não falar falso testemunho contra o teu próximo. Então você vai dar conta, viu? Não fale mais, se retrate, quer dizer, pregue outro evangelho, mas não esse que Cristo aboliu. Que abolir é destruir. Cristo não destruiu, ele cumpriu o que dele estava escrito. Há uma diferença, então, entre destruir e cumprir. Deus abençoe. Está aí a origem da mentira. O diabo é o autor. Ele é autor da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Agora vamos provar que nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo. A pessoa que mente é do diabo. Deus te abençoe. Que Deus te guarde, viu?